Fala a pessoa que está do seu lado, diz que bom que você está aqui, meu lindo, minha linda. Fala aí, irmão, você tem intimidade com a pessoa do seu lado. Se você não conhece o nome dela, pergunta o nome dessa pessoa, diga que bom que você está aqui hoje. Amém, meu lindo. Amém, queridos. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, olha. Fala assim, você vai dizer assim para ela, olha. Diga, olha, olha, fala, olha. Independente da chuva, do frio, dos afazeres, das dificuldades, você decidiu estar aqui hoje. Amém, irmão? Você está aqui hoje. Isso é precioso. Não estou desmerecendo as pessoas que não puderam estar. Que o Senhor também abençoe quem está acompanhando online agora, independente do lugar que esteja. Mas nada mais precioso do que estarmos juntos, congregando como igreja, né? Ou não é verdade, queridos? Então, se você que está acompanhando online quiser estar aqui com a gente nos próximos cultos, não deixe de estar, que é importantíssimo. Eu quero até poder hoje, às vezes eu não consigo fazer isso, mas se você quiser, depois do final do culto, eu sinto essa falta, essa saudade também. Após o culto, quando terminar, eu vou estar ali na frente, ali no balcão. E eu tenho tentado, às vezes, de vez em quando, fazer isso, para abraçar as pessoas, falar com as pessoas. Muitas vezes a gente não tem como estar em todos os grupos pequenos, nem estar presencialmente nos lugares em que todas as coisas acontecem. Mas eu posso dizer para você, vou estar ali, se quiser me dar um abraço, se quiser falar comigo, se quiser dar uma palavra de encorajamento também, de fé para a minha vida, para a minha família, eu tenho um privilégio de poder também te abraçar e dar uma palavra para você, tá bom, irmãos? Amém? Amém, queridos? Então vai falar para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, vai dizer assim, olha, olha, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Eu quero reforçar aqui, queridos, que a aula do Carlos, eu já ia dizer pastor Carlos de novo. Eu não sei. Meu irmão, que engraçado, toda vez que eu vou falar Carlos, eu pastor Carlos. Carlos está aí ainda, pessoal? Tá ali. Carlos veio pela manhã. Cara, tu estava tocando aqui, né? Misericórdia. Carlos veio pela manhã, estava aqui ministrando a aula, a adoração. E ele veio hoje à tarde também trazer uma aula que eu pude participar. E assim, que aula, irmão. Vamos aplaudir o professor Carlos. Meu amigo. Olha, Fernando, esse time com vocês, você, o pessoal, tá demais, rapaz. Eu dei uma aula ali e quando eu estava dando a aula eu disse, queridos, eu acho melhor vocês continuarem a aula porque agora é com vocês. Vocês são excelentes professores, pessoal. E o Senhor está levantando mais professores, amém, queridos? É verdade isso, tá? Então, se você quiser, inclusive, servir em outras áreas da nossa igreja, nós temos um link aí. Eu não sei se tem como passar, colocar aqui agora. Tem como colocar? Pronto. Tem não? É um link no Instagram. Abra aí seu Instagram agora, pessoal. Abra aí o Instagram de vocês. Fica à vontade, pode abrir. Você vai abrir o Instagram de vocês, vai colocar lá, @FamíliaCP. Certo? @FamíliaCP. Você vai ver que tem aí a igreja, né, da gente. Tem um link na bio, você está vendo aí? Um link lá embaixo. Está vendo aí na bio? Na descrição da nossa igreja tem um link lá no final. Está vendo? Ok? Clica nesse link aí. Você consegue clicar nele agora? Ô pastor, eu quero fazer isso depois. Então tá bom. Você clica nesse link depois. Vai abrir umas abas ali, tá bom? Isso, vai abrir várias abas. E a gente tem, nessas abas ali, você vai ver que tem a primeira, NEB, cursos disponíveis. A gente vai aumentar isso aqui, tá?
nós estamos iniciando agora com esse link novo, então nós vamos aumentar. Vai ter várias outras informações aqui para vocês clicarem e terem acesso. E aí você vê, ó, NEB cursos disponíveis, tá certo? Quando você clicar, vai aparecer lá Confissão de Fé e Visão Panorâmica da Bíblia, que está acabando agora. Acaba, inclusive o último domingo, olha aí, que o último domingo vai ser o próximo domingo, não é isso, Carlos? Domingo que vem, ó, você clicar ali, aí você vai ver que tem a Visão Panorâmica da Bíblia, que é Confissão de Fé. Mais digital que isso, irmãos, não existe. Então você clica lá e você vai fazer a sua inscrição, participar do nosso curso, que serão ofertados agora. A gente vai ofertar os cursos a partir de julho, novos cursos, novos módulos do nosso NEB, Núcleo de Estudos Bíblicos. Então, meu irmão, se você quer crescer na palavra, hoje a aula estava cheia de pessoas ali, né, na verdade. Eu estava ali inundado com a presença de Deus, com os aprendizados. E eu fui edificado muito pela vida do pessoal que estava aprendendo também, estudando ali juntos, falando, respondendo as coisas. E nós crescemos muito agora à tarde. Então, irmão, você quer crescer mais, se inscreva no nosso NEB. E você que quer ser voluntário, volta ali, por favor, Rai. Você quer ser voluntário? Você clica lá no link, ó. Você clicar, ele vai aparecer ali, quer ser um voluntário. Ó, vem ser um voluntário. E você vai clicar, clique aqui para acessar. Você vai clicar lá, vai ter as áreas que nós estamos ofertando agora nesse semestre. Pode ser que aumentem essas áreas também, tá bom? Então você vai lá e clica, você quer participar de qual? Você quer se envolver em qual área? Clica aqui, coloca seu nome, seu telefone e nós vamos encaminhar para você, para as pessoas que são responsáveis por essas áreas, para a gente começar a envolvê-lo nas atividades da igreja e orientá-lo como é que a gente envolve a sua vida no serviço na nossa igreja. Tá bom, queridos? Ok, irmãos? Então esse ano de 2023, você precisa participar do nosso voluntariado. Seja voluntário na nossa igreja. Amém? Eu quero pedir para que você aplaude os nossos voluntários aqui hoje à noite. Todos os voluntários estão servindo ali em cima, as nossas crianças, cuidando das nossas, tudo que a gente precisa, chegaram bem mais cedo que a gente e estão nos ajudando em tudo, queridos, com um sorriso, com alegria. Então se envolva, faça parte, seja presente como voluntário. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus, Ele é o grande abençoador. Mas antes de a gente entrar nesse texto, talvez alguns de vocês chegaram aqui nessa noite enfrentando tempestades. E como eu falei hoje pela manhã, as tempestades, elas vêm e elas não têm hora. As tribulações não têm hora. Elas não avisam, estou chegando, se prepara. Nós vimos essa semana, ontem e hoje, já são mais de 15 mortos no Rio Grande do Sul. E um ciclone extratropical, e com tanta tecnologia, com tanta informação, tanta conexão, e infraestrutura, não foi possível se preparar. Uma vida sequer, ela é muito valiosa. Essas são tempestades literais, reais. Tempestades como essa chuva, como esse ciclone. Mas existem tempestades que elas vêm na nossa vida, que muitas vezes não são materiais, elas não são físicas. Você sabe quais são as tempestades. Elas não têm hora. O fato é que as tempestades, elas passam. Elas são transitórias. Se você ou se alguém passa por tempestade, fique certo, ela vai passar. Ela vai passar. Mesmo que tudo esteja dizendo não para você, isso vai passar. O não de Deus também é resposta.
Guarde seu coração. Guarde a sua mente. Lembre-se, você não está sozinho. Meu lindo, Números capítulo 6, no versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Há uma versão diferente dessa que eu li agora. A minha versão é a NVI. Há uma outra versão aqui hoje diferente, que você leu, a sua Bíblia diferente. Tem alguém que pode... Tem aí? Se você puder ler, tem algum problema? Se você puder ler em voz alta, pode ser? Leva o microfone para essa pessoa que ela vai ler. Pode ler então bem forte, seu Paulo. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém. Mais alguma versão? Há mais alguma versão aqui hoje à noite? Com certeza tem. Pode ler, pode ficar à vontade. Amém. Amém. Há uma outra versão que aí deve estar talvez com alguém aí, que diz assim, que ele te proteja. Tem essa também? Tem aí na sua? Que ele te proteja. Essa é uma bênção chamada da bênção sacerdotal. Ela é uma bênção que tem caminhado desde os tempos lá de Moisés. Quando Deus aqui no versículo 23, você vai ver isso, Deus dizendo para Moisés, 22, 23, para Moisés instituir isso e ensinar ao seu irmão Arão, Arão sendo sacerdote, para que Arão pudesse ensinar os seus filhos. Naquela época, queridos, deixa eu só te falar um parênteses aqui, naquela época, e até hoje na nossa vida, era assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Então diga comigo nessa noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então era assim, Arão ele passava para os filhos passavam para os seus filhos e os filhos para os seus filhos. Que tipo de ensinamento? A promessa de Deus, a palavra de Deus. E existia esse rito, essa maneira de seguir e de abençoar os seus descendentes. Moisés ele pediu para Arão dar continuidade e graças a Deus eu tive o privilégio de crescer e talvez você também, de chegar numa casa com aquelas pessoas mais antigas, né, ou mais velhas, aqueles homens e mulheres de Deus, não sei se você lembra disso, e que você chegava para aquela pessoa e dizia, você entrava na casa dele, aí falava como? A bênção. Aí a pessoa dizia o que para você? Deus te abençoe. E aí aqueles que conheciam essa bênção sacerdotal, eles continuavam. É ou não é verdade? Eles diziam que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele te conceda a graça e te dê a paz. E eu chegava na casa do meu avô, eu ouvia isso do meu avô. Eu entrava, a bênção, quando ia embora, a bênção. Ô pastor, mas isso é já antiquado, pastor, isso é passado. Talvez seja essa a resposta, por isso que a nossa geração tem se tornado o que está se tornando. Ela esqueceu da importância da bênção. E qual é a bênção? O que Deus quer falar sobre esse texto? Querido, há pelo menos 3 pontos aqui bem claros nesse texto, em que eu vou tentar trabalhar com você. O primeiro deles é o autor da bênção. O segundo, a abrangência da bênção. E por último, eu quero falar com você sobre como receber essa bênção.
como ter a bênção. O tema dessa mensagem de hoje é: não desanime, você é abençoado. Fala para a pessoa que está do seu lado: não desanime, você é abençoado. Tem alguém aqui abençoado nessa noite? Tem alguém abençoado aí? Amém. Aleluia. Então, querido, o que diz o texto? O Senhor te abençoe e te guarde. Deus, ele deixa claro quem é o autor da bênção. Aqui Cibele, com tanta excelência, né, falou sobre a generosidade. Nossa amada Carlinha orou e falou sobre Deus sendo o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Senhor que está presente aqui também. Obrigado, Carlinha, Cibele. E de fato, Ele é o Criador. Nós aprendemos hoje na aula, né, Carlos, professor Carlos, que o Senhor, Ele de Gênesis a Apocalipse, Ele é o autor, Ele é o inspirador, Ele é aquele que disse: haja. Ele deixa muito claro aqui no texto que quando você declara a bênção, quando você profetiza esse texto, é necessário entender quem é o autor da bênção. Uma vez eu estava acompanhando alguns vídeos, e eu costumo assistir vídeos de estudiosos, pesquisadores, teólogos, e eu estava vendo um desses vídeos, e aí me indicaram um vídeo lá embaixo, um videozinho assim, indicaram o canal lá, a plataforma me indicou um vídeo, eu fui, acessei, e eu comecei a assistir aquilo ali, e a pessoa, ela falava assim: olha, você é abençoado, e papai, e falando, eu, cara, que interessante, vamos entender o que ele vai falar. E ele foi continuando ali: não desista, porque você é abençoado e tal. É verdade, vamos ver onde é que ele vai parar. E aí depois ele passou assim um tempinho e falou: é o seguinte, agora você que está aqui nesse vídeo, acessa esse link, compra o meu curso, adquira o meu curso. Aí eu falei: quanto é que é esse curso desse cara? Aí eu fui olhar lá o curso, não dá não para mim. Aí ele: então, se você quer ser abençoado, aprender as maneiras de ser abençoado, adquira esse curso agora, clica nesse botão aqui embaixo. Eu falei: eu vou clicar no de cima. Obrigado, irmão. Nada contra, queridos, as maneiras de você ter estratégias de crescimento, estratégias para ser bem sucedido nos seus negócios, estratégias para ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor empresário, o melhor funcionário, o melhor empreendedor. Nada contra isso, isso é necessário, você ler bons livros, boas estratégias. Esses caras estudaram para isso também e nos ensinam, são mentores. Mas eles são limitados. As estratégias, elas têm um obstáculo, elas têm uma certa linha em que elas não conseguem passar dali, elas trabalham dentro das possibilidades. É por isso que Deus está dizendo assim: olha, a bênção que você recebe, o fato de você ser abençoado, é porque eu sou o autor da bênção. Sou eu quem te abençoo. Se os seus negócios dão certo, se sua vida dá certo, se você está aqui hoje, nessa noite, e tem saúde, é porque eu sou o autor. Quem aqui está respirando hoje, é porque Ele é o autor. É porque Ele abençoou. Ele que fez a gente chegar aqui hoje e vai nos fazer conseguir chegar ao lugar que a gente imagina e que Ele prometeu, porque Ele é o autor. E queridos, nós não estamos falando de alguém que seja como que
um Deus em que amanhã Ele vai mudar de maneira de trabalhar, entendeu? Que você confia nele hoje, eu vou logo receber todas as bênçãos hoje, como os deuses pagãos. E você vai chegar amanhã e vai dizer, eu vou logo pegar hoje, porque amanhã pode ser que ele acorde revoltado, irado, e lance um fogo sobre a terra e fulmine todo mundo. Então eu vou logo receber tudo hoje. Deixa eu te dizer algo, Deus ele é constante, Ele é imutável. A bênção que para a nossa vida nesse texto, ela é eterna. É para você, é para sua casa, é para os seus filhos, é para os seus descendentes, é para todo aquele que nele crê, é para todo aquele que confiar que Ele é o Criador e o Autor da nossa vida. Ele é eterno. A história ela não caminha de forma trágica, catastrófica. A história não caminha de forma cíclica. A história caminha para a consumação, em que já haverá um dia em que esse Deus, que é o Criador, o Autor, Ele vai nos levar para contemplar a grandeza da sua glória. Quando virá o nosso Rei chamado Jesus Cristo, a nossa maior esperança. Então a história ela caminha com toda certeza para aquele que crê, caminha bem alinhada no propósito eterno de Deus. Você está aqui nessa noite, querido? Amém? Deus ele é real, Ele é presente, Ele é imutável, Ele é soberano. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diga assim, hoje eu creio. O meu Deus, o Autor da vida, me abençoa. O texto ele fala sobre Ele sendo o Autor que abençoa e que guarda, que protege. É o Autor da provisão e da proteção. De que mais você precisa? Se você tem a Deus, você tem tudo. Provisão, proteção. É a carência do ser humano. O que vestir, o que comer, onde viver, onde morar, provisão. Eu darei a vocês. Proteção. Nos tempos incertos, nas tempestades, perseguido pelo mal, inimigos se levantando, o próprio diabo rugindo como leão, querendo nos tragar todos os dias. Ei, eu sou o Autor da sua proteção, é o Senhor dizendo, pela palavra. Certa vez uma pessoa falou para sua mãe, mãe, eu vou para tal lugar. Aí a mãe olhou assim para aquela pessoa e disse, tá certo, você vai. Oh, maravilha. Aí a filha disse, eu vou com meus amigos, vai ser uma viagem para tal canto. Ela, ok. Aí a mãe olhou para a filha e disse esse texto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele dê a provisão e a proteção. Aí a filha olhou para a mãe e falou assim, só se ele for na mala do carro, mãe. A história conta que aquele carro ele se acidentou, bateu e depois foram procurar o carro e estava só a mala intacta. Agora a história da caixinha de ovos foi seu Paulo que inventou, que tinha uma caixa de ovos lá atrás. Aí no dia que eu estava pregando ele falou, mas tinha uma caixa de ovos, não era, pastor, lá atrás? E ficou intacta. Disse, pastor, seu Paulo, foi tu que inventou essa daí. A história diz, né, seu Paulo botou mais fé ainda na história. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Autor da provisão, da proteção. Mas a abrangência de Deus não é só sobre provisão e proteção.
Perceba que o texto ele continua dizendo, peraí, calma, a bênção ela é muito maior. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Talvez a gente olhe esse texto, resplandecer o seu rosto sobre ti, e a gente se pergunta, que bênção é essa? Ter a face de Deus resplandecida. Moisés, ele clamava para ver a face. Estava no Monte Sinai. Se chegar ao ponto de ficar sem microfone, vai sem microfone, irmão. Misericórdia para quem estiver acompanhando online. Mas eu vou seguir aqui. E aí, Moisés buscando a face de Deus no Monte Sinai, ele diz, eu quero ver a tua glória, mostre-me a tua face, mostre o resplandecer da tua face. E Deus fala, você não suporta, Moisés, eu vou passar e pela fenda você vai ver um pouco. Você sabia que enquanto Moisés estava no monte, orando, buscando a Deus, lá embaixo estava o povo levantando outros deuses? É que nós nos esquecemos de fato e rapidamente quem é o autor e a abrangência da bênção. Rapidamente. Porque muitas vezes não nos satisfaz o fato de somente ter a glória de Deus. Não nos satisfaz somente ter a presença de Deus. Talvez isso não seja ser abençoado. Quando nós falamos assim sobre você é abençoado, automaticamente vem na nossa mente o quê? A teologia neopentecostal, que você barganha com Deus e que você faz coisas para Deus, porque você vai ter muito de bênçãos materiais de Deus. E já vem essa ligação automaticamente. É justamente o misticismo, a junção de uma religião e de uma pregação que está trabalhando justamente, olha, você é abençoado, você precisa dessas estratégias para alcançar e ser o mais novo milionário nesse mundo. Nós nos levantamos vários deuses. Muitas vezes os deuses, os ídolos da nossa vida podem ser questões materiais. Pode ser um próprio filho, pode ser o próprio casamento, um diploma, uma conquista, superioridade sobre alguém, ter poder, domínio. São vários ídolos que se levantam. E por um instante esses ídolos aparecem e nós esquecemos da glória. Deixamos a glória, o resplandecer do rosto de Deus, a face de Deus, a presença de Deus, a intimidade com Deus, e substituímos por ídolos um bezerro de ouro para adorar, para que ele satisfaça os nossos desejos. É uma luta constante de direitos, de buscar a bênção de Deus e de ter de Deus aquilo que ele não prometeu. Em nenhum texto da Bíblia, em nenhum versículo da Bíblia, ele prometeu o que está sendo tão pregado e falado ultimamente. Deixa eu te dizer algo, meu lindo. Grave no teu coração. Guarde. Se a presença de Deus não te satisfaz, nada mais terá prazer. Mas se a presença de Deus, a comunhão com Deus, for sua prioridade, ter a glória, paixão pela glória de Deus, ter o Senhor como o seu centro, como a sua fortaleza, a sua segurança, como Moisés clamava, dizendo, mostre-me tua glória, Senhor. Tudo vai bem. Charles Spurgeon dizia que se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Tudo depende disso. As esferas da nossa vida, as áreas da nossa vida dependem do resplandecer da glória de Deus. É por isso que ele está dizendo, fale isso para os filhos de vocês, fale isso para os netos de vocês.
professores, líderes, influências aqui nessa noite, independente do lugar em que você vá, através das suas redes sociais, em qualquer lugar que você for, abençoe pessoas com esse texto. Fale sobre as crianças. Profetize isso sobre as pessoas. Faça resplandecer o seu rosto, Senhor. A nossa satisfação plena está na sua face. Nós não queremos só as tuas mãos, queremos ver tua glória, queremos ver tua face. Traça e ferrugem vai consumir tudo, mas a tua glória é eterna, a tua presença é eterna. Ô pastor, mas a glória de Deus não paga a conta, a glória de Deus não paga a despesa, a glória de Deus ela não paga o que eu preciso e não me ajuda no dia a dia, de maneira prática, tangível. A glória de Deus é o que faz eu e você todos os dias poder se levantar, dormir, acordar. A presença de Deus. Em alguns momentos da sua vida eu quero trazer a sua memória, quando você menos esperava, um milagre aconteceu, a bênção de Deus chegou na sua vida, e você disse para você mesmo um dia: só pode ter sido o Senhor. Ninguém sabia, só pode ter sido Ele. Ela nos satisfaz. Esteja apaixonado pela glória de Deus, pela presença do Senhor. Meu querido, essa graça que Deus está prometendo aqui para Moisés, Arão, seus filhos, ela não foi suficiente no entendimento do Antigo Testamento. Mas a Bíblia ela apontava para uma pessoa, como nós aprendemos hoje na sala de aula, na visão panorâmica da Bíblia. Inclusive vai terminar no próximo domingo. Não perca por nada. Não perde, queridão, por nada. Tudo aponta para Jesus. E aí aquela graça que eu e você precisava, Deus disse: eu já providenciei antes da fundação do mundo. O pecado de vocês, a maldade, tudo que acontecer, a queda, jamais poderá afastar vocês da minha presença. E Deus envia o seu Filho Jesus. E Jesus, Ele vem aqui como homem, sendo Deus, se faz homem. Cresce na medida da estatura de homens e diante de Deus. Toca no leproso. Quem leu sobre o leproso, Carlinha? Ele foi o único capaz de tocar no leproso quando ele era excluído, quando ele era marginalizado, afastado da sociedade. Jesus vai lá e toca nele. Jesus traz a bênção para aquele homem, não só a bênção física, mas a bênção emocional, a cura da alma. Porque só sabe uma pessoa que vive a solidão, a exclusão, o chamado hoje, o tal do bullying da adolescência, e que cresce também, e que leva a depressão, a crises e mais crises na vida. Esse homem, ele estava com uma lepra tamanha, mas Jesus, ele toca nele, cura e sara o homem, cura a sua vida física, emocional e espiritual. Jesus é aquele, sendo filho de Deus, que vai ao poço de Jacó e conversa com a mulher samaritana. João capítulo 4... Ele é aquele que em João capítulo 3, ele conversa com o doutor da lei. Ele é aquele que se assenta com Zaqueu, rico. Ele é aquele que se assenta com o cobrador de impostos. Ele é aquele que se assenta com os fariseus, com os escribas na sinagoga, para ensiná-los, para estar com eles também.
Mas não foi suficiente essa graça. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, que a abrangência ela era tão poderosa, que nós víamos na face de Jesus, Ele cheio de graça e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Mas não foi necessário só isso. E Deus diz o quê? Não vou enviar o meu filho para a cruz. E Jesus vai à cruz do Calvário. E olha para toda a humanidade e diz: agora nesse sacrifício vocês são livres. O cristianismo não vem para oprimir. O cristianismo, a fé cristã em Jesus, ela não vem para nos fazer distantes. Ela vem para trazer liberdade. Liberdade. Você pode ter acesso à sua presença, você pode ter acesso à face de Deus através de Jesus, conhecendo Jesus, tendo intimidade com Jesus. Mas ele não ficou apenas no sepulcro. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos e intercedeu por mim e por você, para que o Senhor enviasse o Espírito Santo, Deus em nós, a plenitude, a graça ela foi tão abundante, que agora a presença ela é real dentro de você. Você desfruta, você contempla, você vive. O Espírito de Deus está aqui, querido. Que Ele seja derramado nos nossos corações, o Espírito Santo, e Ele nos satisfaça. Essa é a graça, que Ele te conceda a graça. Favor de Deus. Graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus providenciou. Misericórdia é aquilo que Deus nos deu, que nós não merecíamos. Em outras palavras, misericórdia é aquilo que você merece e Deus te perdoa. Ele não dá. Essa é a paz através de Jesus, que excede todo entendimento. Guarda os nossos corações, ela guarda as nossas mentes. Teve dias, você pode estar vivendo dias, ou viverá dias, que o clamor virá lá do profundo do seu coração: me dá paz, Senhor. E nós afirmamos com toda certeza: todo aquele que está debaixo da vontade de Deus, ele prosperará em paz. Você terá dias de paz. Eu não tenho planos para vocês de mal, mas de paz. De paz. Teve dias na minha vida que a única coisa que eu gritava para Deus era: me dá paz. Me dá paz, por favor, Pai. Graças a Deus eu nunca precisei de medicação para dormir. Mas existem pessoas que precisam. E que o Senhor libere agora nessa noite a cura, a paz que você precisa, a calma que você precisa.
Talvez você está ali atravessando esse ano de 2023, um ano incerto, um ano inseguro, um futuro incerto. E você olha lá para frente e diz: onde é que tudo isso vai dar? Onde é que a minha vida vai parar? Deixa eu te dizer, quem está te conduzindo sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para a sua história. Quem está te conduzindo conhece o íntimo do seu coração. Quem está te conduzindo sabe aonde você precisa chegar. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te vocacionou, foi Ele que entregou a vida por você na cruz do Calvário. Foi Ele que disse: eu te amo como ninguém amará nesse mundo. Ainda que teu pai te esqueça, ainda que uma mãe te abandone, todavia eu não te deixarei. Eu nunca te jogarei fora. Eu não te desamparo. Não desanime. Você é abençoado. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: não desanime. Diga com fé, meu irmão, não desanime. Você é abençoado. Pergunta para ela: está entendendo o valor da bênção? Por que você vai esquecer amanhã? Por que daqui a uma semana você vai se desesperar? Não se desespere. Você está lá dentro do barco. Jesus disse o quê? Você vai atravessar para o outro lado. E você está dentro do barco. É o seguinte, querido. Só não pega o barco e desvia do caminho. Só não pegue o barco e coloque para realizar os seus objetivos pessoais, seus sonhos. Você está dentro do barco. Jesus está dentro dele. Agora é o seguinte, ele está dormindo com a cabeça no travesseiro. Ele está deitado, dormindo na polpa, com a cabeça no travesseiro. Sabe o que significa? É que as tempestades elas vão vir. E você vai ter experiências para lidar com elas. Você vai saber como lidar. Ele vai te dar estratégias. Lembra do que eu falei no início? 10 pontos para você conseguir fazer isso aqui biblicamente. Aí você vai lá, lê, estuda, se prepara. Aí eu vou viver dessa forma. E você vai tendo estratégias e vai desenvolvendo aquilo ali. É diante das possibilidades. A crise ela é real, mas é no meio da crise que você vai ser abençoado, que você vai crescer, que você vai ter experiências com Deus, que você vai ter intimidade com Deus. Você não sabe como vai chegar do outro lado, mas é certo que Ele estando no barco, você vai estar lá, você vai chegar lá. E aí Jesus, Ele está ali no barco e você diante da tempestade começa a ficar preocupado, porque cessaram as possibilidades. E de fato, queridão, pode ser o maior médico que exista, quando ele cessa as possibilidades, não há para onde correr, ele vai dizer: agora é somente Jesus. É porque, queridão, até para a morte Jesus dá um jeito. Não há impossíveis para Deus. Ele é quem dá a última palavra. Essa mensagem ela tem um destino certo, é um coração, irmão. Ele é quem dá a última palavra. E aí chega na hora, na possibilidade de cessar, o que você faz? Você vai correr para onde? Vai virar o barco? Você vai fugir?
Você vai se esconder, você vai se afastar, vai voltar para lá, para outra terra de onde você saiu, vai voltar à vida que estava vivendo, vai voltar para o passado, vai voltar para os fantasmas do passado, as marcas que te destruíam. Lembra de onde Deus te tirou, lembra de onde Deus te levantou. Você vai desistir no meio do caminho. Você está lá dentro do barco, vai virar para o lado. Não, queridão, Jesus está no barco. Jesus está no barco. E você clama por Jesus. Meu queridão, Jesus não vai acordar de mau humor. Ele não vai se levantar do travesseiro dizendo: oh, por que vocês estão me perturbando? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Jesus não é um Deus pagão. Jesus é um Deus cheio de graça, de misericórdia, de bondade, que chega na hora certa. E você toca nele, fala e grita: Jesus, chega. Ele dá ordem aos ventos e os mares. Ele dá ordem às tempestades. Ei, meu lindo, minha querida, o Senhor está falando nessa noite ao seu coração. Ele dá ordem aos ventos e aos mares. Acalmem-se, acalmem-se. Quem é esse que dá ordem aos ventos e aos mares? É o nosso Jesus, o autor da bênção, o autor e o consumador da bênção. Tenha fé no que Jesus está fazendo. Tenha fé no que Jesus já fez na cruz, no que Ele está conduzindo a história. E queridão, deixa eu te dizer, vai chegar um tempo em que Jesus ele vai descer. Ele vai vir descer como um rei sobre as nações. E não importa quem seja, terá que se prostrar diante dele e dizer: esse é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não importa o que aconteça, as nações se prostrarão, os reinos se prostrarão, e o diabo será esmagado. Você pode estar chorando hoje, mas haverá um tempo em que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Ei, meu lindo, eleve a sua fé nessa noite. Eleve a sua esperança. É assim que você recebe. É assim que se confirma essa bênção sobre a sua família, a sua casa. Não coloque peso sobre os seus filhos, sobre o que eles irão ser. Não coloque peso sobre os seus familiares, sobre o que eles irão ser. Eu falo aqui mais uma vez. Cheguei para os meus 2 filhos, eles ainda não entendem tudo. Eu falei: filhão, só existe uma coisa que papai quer que vocês sejam na vida. Isso para mim já basta, filhos. Que vocês sejam apaixonados pela glória de Deus. Que vocês amem Jesus. Que vocês guardem Jesus na vida de vocês todos os dias. Conheçam a Ele intimamente, filhos. Ele é tudo que vocês vão precisar nessa vida. E ali eles se deitam no quarto, a gente coloca a mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele te conceda a graça. Que Ele levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Meu querido, profetize essas verdades sobre as suas pessoas que o Senhor tem colocado ao seu lado. Os lugares em que você entrar. Ô pastor, eu não sei qual texto ministrar. Quando eu chego num lugar, abra Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, e comece a profetizar a bênção sobre aquelas pessoas.
para que elas conheçam a Deus, para que elas conheçam a vontade de Deus, para que elas conheçam Jesus, para que o Senhor abra os olhos do entendimento delas, e elas vejam a revelação de quem Jesus é. Faça, leve adiante. Leve para sua casa, leve para os seus dias, leve para a sua empresa, leve para os seus negócios, onde você puder levar e tiver oportunidade, proclame isso, queridos. Certo pastor, essa semana, e eu termino falando que ele pegou e disse assim: olha, nós precisamos orar como igreja. Olha só, nós precisamos orar como igreja para que o Senhor quebre a mandíbula do presidente dessa nação. Ele vem e quebra a mandíbula do presidente. E eu escutando aquilo, falando aquela coisa, eu falei: isso é anticristão, isso é antibíblico, isso está lá na lei no Antigo Testamento. Mas com o tempo com Jesus é bem diferente. Você não está aprendendo a andar com Jesus, não. Você não está lendo o Sermão do Monte. Como é que você está ensinando isso nas redes sociais? Talvez seja por isso que nós estamos afastando as pessoas de Jesus, gerando discórdia, maldade, ódio, não apresentando o Senhor da bênção. Com Jesus, querido, vira outra face. Quando baterem de um lado, vira o outro lado. Jesus disse: ame até mesmo os seus inimigos, porque de nada adianta amar aqueles somente que amam vocês. Ame aqueles que te odeiam. Jesus falou que bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado, mais que felizes. A gente precisa voltar a aprender como é ser abençoado na vontade de Deus. Se o mundo nos persegue, se o mundo nos injuria todos os dias, significa que o nosso nome está escrito no reino dos céus. Significa que a gente vai contemplar a face de Jesus um dia. Meu queridão, se o tempo ficar difícil, mais difícil ainda, sabe o que significa para mim e para você? Ei, olha para o alto, porque Ele vai vir. Olha, fica olhando de pé e não esmoreça, não desanime. Você é abençoado.